Deixa eu perguntar uma coisinha, doutor. Curte Whitney Houston? Olha, lembra Que minha. voz, né, cara? Fala a verdade, Lembra minha adolescência. Lembra a adolescência, É. muito bem. São 8 horas mais 41 minutos agora, começando a nossa semana, sempre falando sobre saúde aqui na Play Total FM. Mais uma vez recebendo o Dr. Igor Precinotti. Bom dia, doutor. Boa semana. Vamos começar a semana? Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes e Legal. assistentes. O pessoal que tá no YouTube, Tá no né? YouTube. Isso mesmo. Bom dia a todos. Que tenham todos uma boa semana. Muito bem. Vamos começar falando sobre algo que eu tenho ou não tenho. Sim. Será que eu tenho ou será que eu não tenho? Vou tirar essa dúvida agora. É. Sinusite. O que é sinusite? Então, isso aí é um assunto bastante interessante, porque todo mundo vem falando isso, né? Exatamente. Então vamos lá, o que é sinusite? Então, para a gente entender o que é sinusite, a gente tem que entender um pouquinho da anatomia do nosso rosto, né? Assim, da nossa face. Aqui, assim, atrás das nossas bochechas, assim, do lado do nosso nariz, em cima da nossa testa, atrás da nossa testa, nós temos o que a gente chama de cavernas. Essas cavernas que estão aqui, elas servem para que o osso não fique muito duro e tenha um certo amortecimento caso você tome aquela pancada. Então, na pancada, amortece e não lese as estruturas internas ao nosso crânio. Então, para isso que serve os seios da face, tá? Só que esses seios da face, essas cavernas, elas acabam que elas acumulam líquidos e esses líquidos precisam ser drenados e são drenados pelo nosso nariz, pela nossa garganta, por canaizinhos que a gente tem aqui na região. Quando esses canaizinhos entopem, esse líquido se acumula, inflama, infecciona e aí a gente tem a sinusite, que é a inflamação nessas cavernas que são chamadas de seios da face. Então a sinusite é a inflamação dos seios da face. Tá, aí a gente ouve muito também essa coisa da rinite, né? A questão do itite, rinite, sinusite. Tem diferença Tem. da rinite para E é interessante conhecer, porque muitas pessoas que falam que eu tenho sinusite, na realidade você tem rinite. Então, a sinusite é uma inflamação dos seios da face. Tá, Ok? Tá tudo inflamado aqui. Nessa e aqui em cima também ou não? Aqui também. São Também na seios testa da também. testa é aqui. Tá. Aí, a rinite é quando a mucosa, né, do nariz, Aqui. a mucosa. O que é mucosa? Quando você fala em pele, você tem essa pele que ela é uma estrutura tecidual seca, né? Que tem assim no nosso corpo, na pele, na mão, no braço. Quando você olha a sua boca, você tem uma pelinha vermelha, né? Dentro da sua boca. Essa pelinha vermelha é a mucosa, tá? É uma outra maneira, né? Uma outra maneira estrutural do tecido que nos recobre. E a gente tem essa mucosa no nariz também. Quando essa mucosa ela está irritada, inflamada, ela começa a ficar mais inchada e começa a formar um líquido, uma aguinha que cai. Essa aguinha que cai, que é formada na mucosa que está inflamada, irritada, é o que a gente chama de rinite. Isso é o que eu tenho. Então, ou seja, quando você entra num local que está fechado, empoeirado, com pelo de gato, depende de como é que está a sensibilidade de cada pessoa, né? Ar-condicionado e tal, a mucosa inflama e começa a sair uma aguinha. Isso é rinite. Isso é diferente da sinusite. Apesar de eles terem uma certa correlação, ela é diferente da sinusite. Mas, então, por isso que as pessoas falam assim, doutor, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. É só eu entrar num lugar fechado, no ar-condicionado, minha sinusite ataca. Não, não é a sua sinusite que ataca, é a rinite que ataca. Tá, legal. Agora vamos falar a respeito de sintomas, então. Você já deu o diferencial, né? Vamos falar sobre sintomas, então. Sobre os sintomas da sinusite e da rinite. Então, vamos lá. A sinusite, é o que eu falei, entope os canalículos, aquele líquido se acumula, infecciona e aí você vai ter uma inflamação dos seios da face. O que é essa inflamação dos seios da face? O que ela vai dar? Primeiro, uma dor na testa e aqui do lado do nariz, uma dor muito forte. As pessoas confundem com dor de cabeça, e não é bem uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça frontal, na testa. Certo. Tá? Então, é uma dor de cabeça na testa. Essa dor, o paciente percebe que na hora que ele abaixa a cabeça, a dor dói mais. Entendeu? Porque a pressão aumenta nos seios frontais, né? Então, a sinusite ela tem uma dor de cabeça aqui na testa, né, na região aqui do lado do nariz, associado a febre
e uma saída de secreção espessa, que é quando aquela secreção que está no seio da face começa a sair. Então, sai um catarro verde, uma dor de cabeça, uma dor aqui do lado do nariz. Geralmente o cheiro, você sente um cheiro ruim e você tem uma tosse. Por que a tosse? Porque principalmente na hora que você deita, aquela secreção que está ali começa a gotejar e goteja lá na sua garganta e dá aquela tosse de engasgo. Esses são os sintomas da sinusite. E o da rinite não tem nada disso. O da rinite é muito chato, né? Porque você começa a drenar aquela água do nariz, aí você começa a pegar aquele cara fungando e coça o nariz e funga e coça o nariz. E aí o povo até que fala que parece que cheirou cocaína, né? Nariz cheirador, que fica coçando. Por quê? A cocaína irrita a mucosa e dá rinite. Né? Então também fica naquela coceira. Então, nariz escorrendo, e aí você espirra porque irrita. Então, a rinite ela é menos, não é doída, não dói, não dá febre, mas irrita pelaquela água caindo. Não seja preconceituoso, é só rinite. É só rinite, não cocaína. Mas olha só, uma coisa que é interessante. Como a rinite, ela inflama a mucosa, o canalzinho de drenagem entope, então é muito comum, após uma crise de rinite, você ter uma sinusite. Por quê? Porque você entope os canais de drenagem, aquela água fica acumulada, aquela secreção fica acumulada no seio da face, e se você não tratar a rinite, aí você vai ter uma sinusite de repetição, entendeu? E vamos falar a respeito de exame. Como é que a gente pode detectar a sinusite, por exemplo? Então, a rinite não tem exame. A rinite não tem exame. O paciente mesmo que fala, doutor, é só eu entrar no ar-condicionado que vaza. Isso é um diagnóstico clínico. Da sinusite, a gente tem como saber. Porque às vezes confunde mesmo, a pessoa não sabe se é rinite ou sinusite. O principal exame, o mais importante, é a tomografia dos seios da face. Porque daí você vai ver aquela caverna lá, cheia de pus. Tá? Dá para ver também pelo raio-x de seios da face, então você vai no pronto-socorro, o médico pede lá o raio-x de seios da face, mas o mais interessante é a tomografia. E a complexidade disso, por exemplo, o que pode acarretar essa inflamação, de repente, e trazer de problemas? Existem, assim, a sinusite, ela pode ter complicações graves, tá? Assim, eu já vi casos graves, né? Porque aqui é uma área muito próxima. Tem artérias que passam por ali, então eu já vi uma complicação rara, que é uma sinusite muito grave, evoluiu para uma trombose de seios cavernosos, a pessoa vai ter algumas alterações neurológicas, tipo um AVCzinho. Então, assim, às vezes pode evoluir para problemas auditivos, porque é tudo muito próximo. Tratar, né? Então a gente tem que tratar. Importantíssimo tratar. É raro dar complicação, mas pode dar. Entendi. E aí, algumas pessoas, elas de repente, elas ficam com sinusite, né? E outras não. Existe essa questão de grupo também? O que acontece é o seguinte, tem gente que fala assim, gente, eu não posso para tomar um vento que eu pego sinusite, né? Eu nem vou andar de moto porque se tomar vento na cara, desliga o ventilador porque se tomar vento na cara. O que é isso? São pessoas que têm rinite não tratada. E aí essa pessoa, na hora que toma o vento na cara, a mucosa dá aquela inflamada, dá aquela inchada, entope o canal de drenagem e aí ela evolui para sinusite. Então, o que acontece? Quais são as pessoas que mais podem ter sinusite? São as pessoas que têm rinite. Então, uma pessoa que terminou uma gripe, com uma gripe, né, sai aquela secreção, ela pode evoluir também para uma sinusite. Tipo assim, tem aquela pessoa que tem a sinusite pós-gripe, sinusite pós-resfriado. Por quê? Durante a gripe, o resfriado inflamou, aquele líquido ficou acumulado, não tratou, acumulou, aí evolui para uma sinusite. Aí fala assim, não, doutor, a minha imunidade não cabe, eu acabei de tratar uma gripe e agora eu estou com sinusite. Não é a sua imunidade que está ruim, isso foi uma evolução, você não tratou adequadamente suas vias aéreas e evoluiu para sinusite. Existem fatores que desencadeiam a sinusite, no caso? Então, os fatores são esses, são gripes e resfriados, porque entope, você não cuida e acaba evoluindo,
e a rinite são os principais fatores que evoluem para a sinusite. Então vamos lá, pergunta, como é que eu faço para prevenir, então? É. Aí vem Então, a prevenção, você tem que ter cuidado com as suas vias aéreas. A primeira, higienizar, principalmente em criança. Não sei, se você tem uma criança ali, não sei se vocês já tiveram coragem de fazer isso, mas é importante lavar os seios da face, lavar o nariz com a seringa. Você pega uma seringa de 20 ml, coloca numa das narinas, injeta o soro, né? E aí o soro vai sair pelo outro nariz, pela outra narina, né? Pela outra cavidade nasal, e vai limpar aquela secreção que está ali. Então a limpeza do nariz é muito boa. Eu não consigo usar a seringa, dói meu nariz, eu me tosse. Então você usa sorinho mesmo, joga água, aqueles sprays que são menos fortes, então higienizar. E se você for uma pessoa que tem rinite, você procurar o médico, que existem tratamentos, existem hoje sprayzinhos de corticoide. Tocou no assunto, vamos lá, quais seriam os meios de tratar então? Vamos lá. O tratamento da rinite é você usar, né, antialérgicos, evitar, né, áreas em que você tenha, que sabidamente vão te dar alergia, mas você não pode. Eu trabalho, eu não gosto de lugar fechado. O meu caso aqui agora, não tem jeito. Então, existem medicamentos que você usa. Por exemplo, tem alguns corticoides tópicos, né, que eles não têm, por ser muito baixo concentração, né, e quantidade, não tem efeitos sistêmicos que vocês passam no nariz antes de ir para o trabalho. Então, você tem que tratar dessa maneira. E se chegar a ter uma sinusite, aí não adianta. Além de limpar o nariz, tem que usar antibióticos. Tá certo. Meu caro, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. Sempre começar a semana trazendo informações é muito legal, é muito especial. E assim, gente, vamos convidar o pessoal para acompanhar no YouTube também. Vamos lá, a gente está no YouTube, estamos no Instagram, a gente está nas redes sociais aí. Então, se vocês nos acompanham, Dr. Igor Precinotti, dá o like, compartilha, que isso anima a gente, dá mais... Com certeza. Você sabe que eu tenho o hábito, né, de assistir, né? Depois eu também assisto para ver, se o que a gente pode melhorar, fazer de diferente. Muito assim, questão de perguntar, poxa, eu perguntei tal coisa, não perguntei tal coisa, sabe? Normalmente tem, né? Porque às vezes vem a dúvida depois. E se você tiver alguma dúvida de saúde, estamos à disposição, tá bom? Então, uma boa semana a todos. Aproveita para mandar um abraço para os seus alunos e também para quem está aqui no nosso WhatsApp. Meu irmão Alex, um grande abraço, Alex. Um grande abraço pro meu tio Fran lá em São Paulo, que ele sempre me acompanha também. Ele fala que faz atualizações em clínica médica com as minhas entrevistas. Que legal. E um grande abraço aí aos meus alunos, tá? Que Deus abençoe e tudo de bom. Doutor, boa semana, até segunda-feira que vem. Para você também. Vamos lá.